Trabalhar e expressar o bem, e para nós expressar o bem não é alguma coisa que podemos pré-planejar o ato, mas pré-planejar ações e estarmos o tempo todo focados em sermos o bem, porque os instantes eles são tão únicos e eles são tão na dinâmica do tempo e dos espaços que as situações nos chegarão. E graças a Deus elas nos chegarão de surpresa. Porque seria uma falta de graça enorme nós termos uma caderneta com tudo pré-determinado, onde nós já chegássemos aqui com uma planilha. Vai acontecer isso tal dia, vai acontecer aquilo tal dia, porque vai acontecer tal coisa. Não, é na dinâmica, nessa interação maravilhosa de todas as partículas cósmicas, num processo de trabalho intenso, que as situações vão se fazendo. E se fazendo, e nós estamos, graças a Deus, no exercício do fazer, nós seremos acolhidos por elas e elas nos acolherão. E estaremos aí nessa dinâmica. Então o bem, ele é sempre para nós o possível daquele momento. Portanto, ele é presente, ele é futuro e é horizonte. Porque também não dá para dizermos: eu sou assim, eu sou sempre assim, eu faço assim. Seria uma falta de futuro. No presente, tomamos essa decisão, fizemos dessa maneira. Cada vez que nós, no presente, fazemos um ato, por melhor que nós nos exerçamos, por melhor que tenha sido a intenção, a prática, a atitude, em muito pouco tempo nós veremos que poderíamos ter feito melhor. Porque já evoluímos. Não evoluímos porque éramos ruins. Essa visão de evoluímos porque éramos ruins é também uma visão desastrosa no sentido até da nossa felicidade. Nós evoluímos porque, como filhos da inteligência suprema, bondade suprema, de uma dinâmica suprema, e trazendo o Pai imanente em nós, nós estamos nesse movimento, com o Supremo em nós, o Divino em nós. Naquele momento nos exercemos como enxergamos naquele momento, como nos enxergamos, como enxergamos o outro, como enxergamos a situação. Passou um instante nesse movimento de interação com todos os senhores e com todas as informações que estão disponíveis aí, nós já seremos uma nova pessoa e já veremos que numa próxima vez poderemos fazer assim, porque esta vez fiz daquele jeito, que foi o meu possível. E aí é que está a necessidade nossa de nos esforçarmos ao máximo para em cada momento fazermos o melhor, porque quando nós vamos fazendo essas revisões e vamos vendo que poderemos fazer melhor, não nos sobra baixa autoestima. É o contrário. Com a nossa autoestima maravilhosamente bem colocada, nós enxergamos que com todo o nosso esforço, aquele foi o possível naquele momento, mas agora eu sou um outro possível. E daqui a muito pouco tempo, que pode ser de alguns instantes, nós já teremos nos confabulado através do processo intuitivo, da leitura intuitiva, das informações que recebemos de todos os irmãos, e nós já alcançamos um outro horizonte. E já podemos fazer uma outra prática. Nós estamos no momento de fazer uma reflexão profunda para nos conscientizarmos, no sentido de nos dar ciência e convicção de que o bem, ele existe e ele é perene.
o volume de informações que nós recebemos, e circular a informação do ruim é mais fácil do que circular a informação boa, do bem que as pessoas estão fazendo, do trabalho que as pessoas estão desenvolvendo e etc. Circular o alarido do mal é mais fácil, chega mais rápido a nós. Nós estamos nos obscurecendo. Nós estamos com um volume de informações que é cruel conosco, é cruel com a humanidade, de informações acerca do ruim. É claro, nós temos que nos informar do ruim que acontece, até para a gente orar e sermos contribuintes da transformação, nós temos, mas cabe a nós o dever de nos informar das coisas boas que estão acontecendo. Uma cientista alemã lançou um livro que coloca o intestino no lugar dele, no sentido de usina maravilhosa do corpo humano. Eu posso até não conseguir comprar esse livro e ler esse livro, mas eu vou baixar na internet, eu vou atrás do que já há sobre esse livro, e alguns trechos desse livro eu vou atrás, porque a mulher fez um trabalho bom, eu vou atrás. O cientista da Fiocruz está fazendo isso, está desenvolvendo aquilo, vamos atrás. A Fiocruz tem o melhor dos cursos de doutoramento, que quem vem de fora para fazer se encanta, depois quer até ficar. Vamos atrás dessas informações também, para sermos o bem, porque ser o bem não é apenas ações mecânicas, de darmos comida para não sei quem, sairmos os grupos de espírito entregando comida debaixo das pontes, dos viadutos, das marquias, etc. Maravilhoso, maravilhoso. Mas nós temos que ser alguém que veicula o bem em nós, no conjunto inteiro. É alguém nos encontrar e enxergar o bem no que nós estamos circulando. O nosso facial trazer uma expressão de bem. A energia que disponibilizamos trazer conforto, seja lá a quem for. A quem for. E sermos tão buscadores do bem que não selecionemos as pessoas para quem queremos ser o bem. Eu quero ser o bem. É isso que eu quero. Quero ser o bem, indistintamente. Porque os grandes líderes, eles não selecionaram pessoas. Nós, espíritas, passamos a pregar dentro do centro espírita, e outras religiões, eu tenho que falar da minha casa, mas outras religiões fazem a mesma coisa. Parece até que a gente resolveu copiar outros modelos de outras religiões, no sentido de mostrar um Deus que distingue pessoas, que traz coisa boa para quem é bom e coisa ruim para quem é ruim. Mas Cristo não confirmou isso. Nosso maior mestre na Terra é Cristo, não é Nájila, não é outra pessoa, não. Cristo é o nosso maior mestre. O que é que Cristo diz acerca de quem é o necessitado de tudo? Está doente, né? Não são os sãos que precisam dos médicos. Quando nós vamos quando nos aprofundamos nas mensagens de Cristo, nós vamos percebendo que se o mal é temporário, se ele é um equívoco, um desvio na busca pelo bem que nós espíritos fazemos, é um desvio que fazemos. Fazemos por intenção de fazer desvio? Não. Qualquer pessoa que estudar estatística, o mínimo, é pena que nossa escola, em matéria das áreas da matemática, ela é uma escola fraca. Um aluno sai com 2º grau completo sem ter tido aula de estatística. Olha como esse aluno sai fraco para viver no mundo que ele vive. Cálculo, né? De calcular, de estudar essa coisa, desvio padrão, desvio relativo. Porque aí nós enxergamos e seríamos espíritas melhores, inclusive, ao irmos para frente das plateias,
traíamos uma mensagem mais confortadora, no sentido de que todas as vezes que nós nos propomos a fazer alguma coisa, em função da imperfeição que somos, é a imperfectibilidade, nós não fazemos uma visão integral da coisa, nem dos seus desdobramentos, nem do caminho que devemos percorrer para conseguir fazer aquilo, e ocorrem alguns desvios. Se alguém me der uma fita métrica para eu medir alguma coisa, né? Entregou lá a trena. Essa é minha gaveta de obra, tá? Me entregou a trena. E a entrega para esta moça, entrega para ele outra. Exatamente igual. Ela já não é exatamente igual, porque elas não conseguem. Quem foi produzindo não conseguiria fazer igual. Mas cada um de nós que calcularmos que fizermos aquela medida, vai praticar um desvio com relação ao nosso próprio instrumento. E a gente dá uma parada para a gente pensar que na prática é isso. Quando nós vamos pensar Deus, avaliar Deus, pensar conduta, tentar fazer, tentar acertar, há sempre um desvio, em função da imperfectibilidade e da relatividade, que qualquer outro que for ler, já é ele que enxerga num ângulo, num grau de verticalidade, que já consegue fazer um desvio para uma horizontalidade, e tudo isso conta na nossa caminhada, mas que nós todos estamos com uma capacidade de pensar, graças a Deus, que já vem de uma capacidade de imaginar. Todos trazemos um imaginário, todos trazemos a capacidade de formular pensamentos. Esses pensamentos se desdobram em ideias. As ideias se convertem, nos fazem mover na dinâmica que somos, no espaço e no tempo, para linhas de ações. Mas todos nós trazemos a capacidade de prece, de conversar conosco, conversar com o nosso Criador. Quem não admitir que exista um Criador, conversar com a inteligência que existe por aí. Se ele admite que ele vive num mundo inteligente, mas ele não admite um Criador, ele não admite uma força superior, uma inteligência superior, converse consigo e com o que há de melhor por aí. E estará conversando com o Criador, que vai nos permitir fazer reflexões, acessar em nós pontos altos que precisamos melhorar, que precisamos mudar, que precisamos fazer um outro olhar sobre aquilo, que às vezes não são mudanças nossas, mas mudança de olhar. Ah, porque todo dia 10 eu fico muito triste, porque minha mãe desencarnou naquele dia. Essas alturas a gente já nem diz que desencarnou, morreu naquele dia, porque naquele dia eu perdi minha mãe. Mas espera aí, você perdeu mesmo sua mãe? Nos perguntar. Espera aí, Nádia, você perdeu mesmo sua mãe? Então você nunca tinha encontrado, porque para perder não encontrou. Senão ela está aí com você, registradinha, mensagens maravilhosas, momentos maravilhosos. Esses a gente não perde, então ela está. E assim irmos para as nossas perguntas. Perdeu mesmo? Então você acredita mesmo que há uma finitude absoluta, que é só um corpo, que o dia que o corpo vai embora, se transforma em pó, como disse o grande mestre, o espírito também acaba, vira uma poeira, sumiu, desapareceu? Quando nós colocamos em reflexão, que é jogar luz naqueles pontos que estão ali nos incomodando, a gente alcança a capacidade de meditar, que é pensar no que podemos mudar naquilo.
Não, eu posso me transformar numa pessoa que faça uma outra visão. Inclusive de me transformar numa pessoa mais generosa com o próximo, no sentido de que alguém desencarna em plenas condições de continuar feliz dali para diante. Estou falando de continuar feliz dali para diante. Não estou falando que a pessoa era feliz até aqui, agora. Aí foi descer a escada, não respeitou os degraus, desceu, rebentou, ou desencarnaria ou ficaria, quem sabe, anos num leito. E é uma pessoa que tem um merecimento para não precisar desses anos no leito. Será que eu estou sendo justa quando eu reclamo o resto da minha encarnação porque aquela pessoa um dia partiu? Dali para diante ela trazia condições para a felicidade possível a ela, que é sempre impossível. Se dermos um balanço, veremos que todos os nós que foram em momentos que eles dali para diante não fabricariam a felicidade que junto com todos e com o Criador eles faziam até aquele momento. Mesmo estamos falando inclusive de acidentes também. Tá, estava ótimo, mas aconteceu um acidente, seja ele de bicicleta, de moto, de automóvel, de avião, seja um acidente vascular. Vascular, um acidentezinho. Um vaso do cérebro estourou, derramou sangue, tal. Continuaria com condições de fazer a felicidade que ele fazia até antes? Aí nós vamos perceber que seremos o máximo de bem em compreender que o Criador é tão generoso, é tão maravilhoso, que nos permite, a partir do momento que o corpo físico não nos atende, enquanto espíritos, para continuar produzindo o que esse espírito já alcançou a condição de produzir, o espírito tem o direito de separar desse corpo. É um corpo que ele teve o direito de constituir quando compôs o projeto reencarnatório para vir fazer uma linha de aprendizados e de ensinamentos na Terra. Teve o direito de compor, né? Juntou-se a um ovo recém-fecundado ali, ele atrelou-se ali. Dali para diante ele passou a gerenciar todo o movimento de embriogênese, que é a reprodução celular, compôs um corpo para a sua caminhada. Ele vai trabalhar esse corpo e com este corpo e neste corpo até o momento em que é possível a ele produzir o que ele propôs produzir ou que ele necessita produzir e tem o direito de partida. Será que nós podemos continuar século 21 afora, indo para 22, 23, 25, achando a morte a maior escuridão, a maior obscuridade? Um dos bens que nós podemos fazer à humanidade através de nós mesmos é fazer uma revisão profunda sobre o processo de estar aqui, o processo de ser, o processo de existir, o direito de partir. Se perguntar para um de nós que tem uma visão mais espiritualizada, inclusive do não querer ser peso, ser preocupação para os demais da nossa comunidade humana, nós diremos que gostaríamos de ter o direito de sermos úteis até quando for possível o máximo, e o direito de ir embora com serenidade, porque assim como nos esforçamos para ser o bem durante o projeto encarnatório inteiro, nós queremos ser o bem também no momento final e de partida. Quando nós vamos fazendo este olhar, nós vamos percebendo que nós trazemos condições de, com o imaginário, com o pensamento, a prece, a meditação, a reflexão,
nós somos capazes de construir o tempo todo a atualização do autoconhecimento. Somos capazes de nos conhecer cada dia melhor, inclusive para sabermos o que somos capazes de fazer sustentabilidade, fazer suportabilidade diante de assuntos e saber diplomaticamente pedir licença para sair. Dizer que tem muita coisa para fazer em casa e dar um abraço, dar até logo e diplomaticamente sai. Porque às vezes nós não teremos sequer a coisa é tão pesada que a gente perde a diplomacia para fazer respostas no nível de ser o bem. Porque nós não queremos também fazer uma resposta que ao sairmos nós passemos a ser quase um algoz. A gente já saiu da esfera do bem. E nesse processo de autoconhecimento, nós vamos o tempo todo nos movendo para revisões, onde vamos alcançando o que nos consentimos fazer. E a gente vai tendo clareza de consentimento. Não basta a consciência. Trazemos consciência plena. Nos damos ciência de muita coisa. Mas nós temos que alcançar um estágio de autoconsentimento. O que eu me consinto fazer? Eu me consinto o tempo todo lamuriar? Vou acabar sozinha, né? E quem vai querer ficar com uma senhora de 70 anos que só lamuria? Está com as pernas boas, está com os ouvidos, está com os olhos, está com dinâmica, se vai ao banheiro sozinha, se limpa sozinha, toma banho sozinha, se veste sozinha, mas só lamuria, está tudo ruim. Os assuntos são sempre os que estão vazando. Vazando. Mas e a minha busca por assuntos bons? Onde está a minha capacidade de garimpar? E olha, mesmo que formos analfabetos, se nós garimparmos dentro de nós, não sei, não fui à escola, não aprendi a ler, escrever. Se garimparmos dentro de nós, e garimparmos em nossos irmãos que estão à nossa volta, e o pé de banana, e o pé de acerola, e o pé de alface, e a ameixazinha que compra lá no mercado, você nunca viu um pé de nada, mas o que compra, o que vê lá exposto naquelas bancas de frutas, vai conseguir ver coisas maravilhosas. E vai, portanto, enriquecer a jazida interior. Para voltar em condições de falar consigo mesmo coisas boas. Porque quem fala consigo mesmo coisas boas, fala com os irmãos. Vaza. Nós somos vaso-comunicantes. E precisamos ajudar nossos irmãos nessa comunicação, porque quando ele chega a vazar só coisa ruim diante do próximo, só assuntos ruins, derrotistas, falar de político e disso e daquilo, ele está fazendo isso com ele, minando a capacidade de ser o bem a ele. E a nossa própria língua, como as demais, já nos mostra que a primeira pessoa somos nós. Não é no sentido do egoísmo, é no sentido de nos mostrar, você é o primeiro a fazer. Aquilo que você quer que exista, faça. Aquilo que você quer ouvir, fale. Estude, construa um movimento daquilo para você ouvir. Não espere dos outros. E aí é que entra essa frase aqui, de um qualificar-se, no caso aí é qualificar-nos, para diante das práticas, decidirmos o que nos consentimos fazer. E é claro, o horizonte, o presente é o bem, o futuro é o bem, o horizonte é o bem. É o que eu me consinto fazer nessa trilogia de presente, futuro e horizonte, ser o bem. Aí nós, nesse qualificar, nós vamos vendo que na complexidade que vivemos, complexidade não é dificuldade,
Complexidade é um conjunto enorme de elementos, coisas, situações, olhares, seres, aprendizados, níveis de conscientização que se somam o tempo todo compondo situações. E é nessa complexidade que nós estamos, e é ela que nós escolhemos estar. E se nós quiséssemos uma complexidade menor, com certeza nós estaríamos na floresta amazônica, morando lá. A complexidade é menor. No mosteiro, né? Menos gente, num mosteiro, no alto do Himalaia, sozinho, numa cabanazinha. A gente está numa metrópole das mais visitadas no mundo, não é não? Olha onde nós escolhemos estar. Num país de terceiro mundo, que é uma cultura começando, tentando engatinhar, na segunda maior metrópole desta cultura, nós estamos aí para constituir essa cultura. A segunda maior metrópole, a mais visitada por irmãos do mundo inteiro, inclusive irmãos do nosso país. Você chega lá no Vale do Jequitinhonha e alguém disser assim, ó, essa moça aqui é daqui da cidade, faz um trabalho aqui e tal. Aí a pessoa pergunta, onde ela mora? Ah, ela mora no Rio de Janeiro. Você mora no Rio de Janeiro? Eu peço por lá para nem falar que eu moro em Copacabana. Porque às vezes fica demais. E tudo isso nós, na nossa busca pelo bem, nós vamos fazer essas avaliações. Olha onde eu escolhi estar e olha onde me foi permitido estar. Que simultaneamente nessa complexidade estão acontecendo coisas muito boas que nos deixam... que linda da praia, que lindo do verde, que lindo das matas naturais. Que maravilha que é caminhar nessa areia. E estão as coisas que nós estamos aqui para, com o bem que já alcançamos, nos esforçar para contribuir. Mas aí nós temos que voltar aqui no item 4, que é o pensamento, que é a prece, porque senão nos tornamos derrotistas. O que eu posso fazer? Qual é a maior ferramenta que existe? Qual é a ferramenta que, em nível de humanidade, que é ser espíritos encarnados num planeta? Humanidade para nós é isso, no planeta Terra. Tá. Qual a maior ferramenta que fez construir a ponte Rio-Niterói? Alguém pensou antes. É o pensamento. O canal de Suez. Alguém pensou. Então nós temos que, graças a Deus com o pensamento, graças a Deus somos monoteístas, acreditamos num Criador, graças a Deus cristãos. Temos entre tantos mestres os evangelhos de Jesus Cristo para nos orientar. E nessa complexidade, nós vamos tentando descrever para nós mesmos o que é ser o bem a cada instante. Numa descrição que a gente já sabe que no instante seguinte já alterou. Para melhor. O bom é isso. O nosso grande trunfo é estarmos firmes para ir para melhor, porque como indivíduos nós podemos fazer os desvios. O espírito não perde o que ele já alcançou, mas como indivíduos encarnados aqui, eu posso sair da rota que eu estou. É direito, é o livre-arbítrio. O arquivo está aqui, a memória está aí, não vamos perder, mas podemos exercer dentro que a nossa liberdade de escolha determinar. E é o nosso grande trunfo para estar no bem, irmos nos reconhecendo como
participantes de 2 megapolissistemas espirituais, um é encarnado, outro desencarnado, essa gente toda trabalhando, nos disponibilizando sínteses. E nós com uma capacidade enorme de produzir o tempo todo, através do processo de vibração, sintonias. É claro que antes nós vivemos um processo extremamente interativo, aberto, pleno. Interagimos com absolutamente todos os seres. Todos os seres. Não é essa dicotomia, esse moço é bom, interage com os bons. Esse aqui não é tão bom, ele interage com os menos bons. Não, interação nós fazemos com todos. Agora, sintonia. O muito bom vai estar fazendo sintonia com aqueles muito bons e vai estar se iluminando para atender os menos bons, porque os menos bons são dever dele. Porque ele só é bom porque ele já foi muito agraciado por todos os bens que o cosmos oferece e que foram chegando a ele. E o menos bom, se é que ele é mais iluminado, a luz é alguma coisa que se espraia. Ele vai fazer essa luz chegar ao que já alcançou menos. Ele não tem que ter receio do que alcançou menos. Espírita de hoje não tem medo de obsessor. Nem concebe a ideia de pensar em espírito de treva. Espírita de hoje sabe que Deus é criador de absolutamente tudo e todos, e que Ele é luz e é imanente em todos. E que todos estão aí na caminhada evoluindo, se iluminando. E o que sabemos mais, se é que sabemos mais do que um outro, essa luz vai chegar no outro. Não é a treva do outro que vai me invadir. Podemos fazer o teste na nossa casa hoje à noite. Tranca lá num quarto, fecha todas as cortinas e acenda uma luz. Está tudo escuro. Acenda uma luz. Uma velhinha, não acende uma luz boa dessa, não. Essa tecnologia maravilhosa aí, que chama luz elétrica, não. Vamos para uma velhinha. A velhinha que a gente tem lá na gaveta pro dia que falta luz. Vamos acender no centro da sala ali. E vamos ver se a treva invade aquela luzinha. Não invade. Aí a gente vai colocar em revisão, a questão da revisão. Nós vamos colocar em revisão o nosso conceito de espírito. Espírito, para que nós sejamos espíritas de verdade. Estejamos trabalhando no sentido do bem. E um dos nossos princípios é o livre-arbítrio. No momento que um espírito fosse capaz de, sabendo menos do que eu, tendo menos iluminação do que eu, chegar aqui e se apoderar do meu espaço de sentido, obscurecer todo o meu espaço, obscurecer minha inteligência, obscurecer minha racionalidade e me colocar a serviço dele, então nós queremos jogar o princípio do livre-arbítrio numa sepultura. Não é só no chão, nós teremos que sepultar o princípio do livre-arbítrio. Mas não é isso que os orientadores nos dizem. O que eles nos dizem é que o livre-arbítrio, nem um espírito mais iluminado invade o nosso livre-arbítrio. Eles nos orientam. E para sermos o bem, nós estamos em qualquer instante na possibilidade de ser o bem. Mas nós precisamos realmente, nós mulheres então estamos numa coisa de falar em empoderamento, né? Ontem escutei num jornal aí que o homem de hoje precisa aprender a viver com essa nova mulher empoderada. E eu pensei, ai meu Deus, que eu esteja mesmo me empoderando do bem. Do bem, tá? Se nós somos capazes de
num processo de interação permanente. Somos capazes de fazer avaliações. Somos naturalmente seres que nessas interações sabemos estabelecer com quem nós nos sintonizamos, que é de acordo com o que aquela pessoa traz, em sintonia com o que nós pensamos e agimos. Se somos capazes de, nesse processo que vai de interação, a sintonia, fazer ressonância com alguns, quase com certeza todos já passaram pela experiência das ressonâncias. É amanhecer um dia com o nome de uma pessoa na memória, aquilo fica ali em ação o tempo todo, até a hora que a gente diz, não, vou parar tudo que eu tenho para fazer, vou ligar para fulano. E ao ligar para fulano ou fulana diz, meu Deus, que bom que você ligou, porque hoje está assim, está assado, precisava disso, precisava daquilo. Sinto ressonância, né? A pessoa estava num nível de necessidade, nós trazemos, quem sabe, um feixinho de possibilidade de atendê-la, fizemos a ressonância, ela em ressonância conosco, fizemos a linha de ação ali. De acordo com o nosso interior, que é como vibramos e como nos comunicamos com as pessoas, com as coisas, com a vida. E passarmos a assumir que somos planetários, que vivemos com muitos outros seres, que eles são muito inteligentes, que nós não somos o inteligente, somos um. Que minhoca é inteligente, cachorro é inteligente, gato é inteligente, que portanto nós temos que estabelecer políticas compatíveis com os relacionamentos todos, para que nós possamos o tempo todo, seguindo a orientação do mestre do orar e vigiar, irmos alcançando cautela para fazermos comunicações cada vez mais intensas, profundas e de grande envergadura com os bons espíritos. Porque eles são linhas de ação. Não adianta eu me ajoelhar e pedir comunicação intensa, profunda, de envergadura, de grande envergadura. Envergadura é conseguir perpassar por todas essas linhas que estão aí no acontecente, existindo. Quando os espíritos estão falando comigo, mas eu estou fora da linha de comunicação deles. Que eles estão atendendo a todos, estão. Não é essa separação, porque fulano sabe menos, já alcançou menos, ele não recebe a informação dos bons espíritos. As equipes espirituais são trabalhadoras no bem, e o bem é disponibilizado a todos. Mas como cada um recebe, codifica, transcodifica para si e para o mundo, e estabelece suas linhas de ação, depende das nossas atuações. Em primeiro lugar, conosco. Porque na medida que nós vamos atuando bem conosco, nós queremos atuar com os outros. Nós não nos aceitamos isolados dos outros. Porque a gente vai cada vez mais sentindo que somos todos. Nós não existimos isolados. É impossível constituir felicidade isolada. É impossível ser alegre isolada. Eu posso até, em alguns dias da minha vida, precisar almoçar sozinha e ser muito feliz almoçando sozinha. Mas vai ter um dia que eu vou ter vontade de ligar para essa moça com menos da metade da minha idade e dizer, fulana, olha só, eu sei fazer uma comida lá da minha terra, a comida é uma delícia, para ver se ela se anima a ir almoçar comigo. Porque estou querendo o quê? Estar ali fisicamente. Eu sei que espiritualmente estamos todos juntos, mas nós temos necessidade também desse toque, do olhar, do aperto de mão, e estarmos conectados
e com possibilidades de olhares, toques, apertos de mão, também está dentro da expressão do bem. O bem que eu expresso é o que vai fazer com que pessoas queiram estar comigo, queiram me ouvir. Nesse processo dessa cautela, nós vamos, cautela para estarmos realmente afiados para uma comunicação intensa com nossos orientadores, e eles ali nos orientando ao bem, à caminhada, à preciosidade, o trabalho de nos construir, nós vamos sendo cada vez mais fiéis ao nosso projeto encarnatório, à nossa caminhada, que fizemos um projeto. Esse projeto está nos permitindo uma caminhada. Nessa caminhada, estamos em grupo. E em grupo nós temos que ser úteis à humanidade, ao planeta, ao cosmos. Ah, mas eu sou apenas um. Não, nós não somos apenas um. Nós somos um. Em comunicação com todos. Imagina o que quer dizer isso. Uma pessoa que, por exemplo, é professora. Ela é professora e chegou a hora de aposentar, ela aposentou, mas todo o trabalho que ela foi fazendo está aí, está no movimento. E essa professora aposentada está lá com 90 anos, sentadinha numa cadeira de balanço, lendo as obras que ela teve vontade de ler a vida inteira, não conseguiu, e era Piaget, Maria Montessori, Pestalozzi, não sei mais quem, e Júlia Vanderlei, e Anísio Teixeira, e essa gente toda da educação, e essa mulher resolve que ela vai, a partir daquele momento que ela está aposentada, vai dedicar X horas do dia para ler essa gente, e fica ali só disponibilizando. Será que a gente tem noção do que isso representa? Da grandiosidade que isso representa na humanidade? E aí nós temos que passar a pensar em trabalhar o bem, colocar em primeiríssima mão a nossa capacidade de imaginar, pensar, orar, refletir, meditar, agir no nosso possível. E o possível de cada um é capaz de mudar o mundo para melhor. Não é essa mudança que materialista quer ver. Que materialista quer, se ele mexeu nessa almofada aqui, é para ver agora a mudança. Não. No campo quântico, nós estamos imprimindo. Nós estamos disponibilizando registros, nós estamos disponibilizando sínteses, nós estamos agilizando, fluidificando, disponibilizando para alcançar a todos e todos juntos promoverem as mudanças. Eu vou ler agora uma síntese de Cristo que está no Evangelho de Mateus 5, 13 a 16. Sei que é uma das sínteses mais lidas que todos aí já leram, mas me deu vontade de trazer para nós juntos aqui hoje. O que os apóstolos do Cristo devem fazer. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que ele será salgado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acendem uma lanterna e a colocam debaixo do catre, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que vos criou. Qualquer um bom físico que chegasse aqui com um instrumento já de hoje, não precisa
você pensar em instrumento de futuro, não. Conectar nessa usina que nós somos e nos mostrar a luz, nós ficaremos surpresos. Nós vamos passar a enxergar com a alma esta luz. Ela não está perceptível aos nossos olhos, mas ela já é perceptível a instrumentos. É matéria, né? Sim, ela é matéria. Que energia é matéria. E matéria é energia. Isso. Só que como ela é num padrão ainda quintessenciado, não enxerga com os olhos da matéria. Mas quando as pessoas são o bem, as pessoas que convivem com essas criaturas que são o bem, enxergam através dos sentidos. Né? Quantas vezes a gente disse, meu Deus, encontrar fulano hoje foi uma bênção. Ele passou correndo, ele só pôde me dar um abraço e foi, mas aquilo foi tão confortante. É isso que nós precisamos tomar ciência. Somos capazes de ser o bem, somos capazes de expressar a luz que somos, desde que nós não a coloquemos debaixo do catre. Todo mundo sabe o que é catre? É uma expressão que era usada para denominar cama. Debaixo da cama. Eu hoje vou precisar pedir licença aos irmãos para terminar esse momento nosso aqui e sair